Value trades, Forex CFDs and commodities. Trade com velas japonesas. Pode me dizer como é que está chegando o som aí para vocês? Para mim ter uma noção, se vocês estão escutando perfeitamente, para eu dar continuidade aqui. Creio que deve estar. Beleza, valeu Edi. Vamos lá então. Qualquer coisa, digita aí no chat, que eu vou estar respondendo aí para vocês. Beleza? Qualquer dúvida. Lembrando que essa gravação desse webinar, a gravação no caso, né? vai estar disponível em breve aí no blog da Value Trades. Creio que até amanhã ou sexta já deve estar disponível a vocês poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre trade com velas japonesas. Eu vou fazer uma apresentação em slide, pessoal, porque para mim vai ser melhor explicar para vocês, tá? Mas não fica preocupado que vai ser só texto não, tá? A aula vai ser bem interessante para não deixar vocês com sono, que é o meu objetivo, e que vocês venham entender perfeitamente, tá? Então, sem demora, vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Deixa eu só um instante. Beleza. Então, a gente sabe que negociar com candlesticks, com gráfico de velas, a gente sabe que as velas tiveram origem aí no Japão, né? O gráfico de velas hoje, ele teve origem no Japão. A gente sabe que os japoneses hoje foram os criadores aí da análise técnica ou análise gráfica, como todo mundo quiser chamar, são os criadores, né? Então as velas japonesas tiveram aí no século XVI a sua origem, beleza? Como assim eles tiveram a sua origem? Porque lá no século XVI, os japoneses, né? Eles começaram a operar no mercado futuro de arroz. Como era vendido muito arroz naquela época, eles começaram a vender arroz para o futuro. Como assim ele é o pro futuro? Você comprava, mas somente daqui a alguns anos você receberia os seus arroz, beleza? Então, por isso que o mercado futuro de arroz. E aí eles, um pouco diferente do mercado futuro de hoje, beleza? E aí o seguinte, né? Eles começaram certas pessoas a desenvolver técnicas de saber o momento certo de comprar e saber o momento certo de vender, né? Isso não podia, vou comprar aqui porque eu acho que o preço do arroz vai valorizar e lá no futuro eu posso vender esse saco de arroz que é fictício, né? E lucrar, beleza? Então, eles tinham que saber técnicas para eles lucrar. E mesma coisa hoje nós no mercado. Nós temos que saber as melhores técnicas, as melhores coisas que a gente pode utilizar para a gente lucrar no mercado. E aí foi que então, né, um cara aí desenvolveu a teoria, aí no caso desenvolveu o que a gente conhece hoje por velas, né, que foi o Muneriza Ohama, beleza? Que ele pegou e desenvolveu, não. Eu acho que quando tiver certas coisas aqui, se o preço estiver oscilando, muitas pessoas achando que o negócio vai cair, ou muitas pessoas achando que o negócio vai subir, eu vou pegar e vou vender. Quando todo mundo já estiver acreditando que está muito caro, eu vou vender. Quando estiver muito barato, eu vou comprar. Clássica análise técnica, né? Então, isso gerava muita especulação, gerava muitas coisas, e aí então surgiu a análise técnica japonesa, né? Que foi aí que, pelo Muneriza Ohama, né? Que ele é um dos comerciantes mais famosos. Dizem, né, por aí que esse cara, ele conseguiu fazer 100 operações positivas, assim, dessas 100 operações, ele não perdeu nenhuma, tá? Ele ganhou todas, né? Dizem também que não foi ele quem inventou aí os catsais, os candlesticks que a gente conhece hoje, né? Diz que foi outro, mas por aí vai. Então aí teve o surgimento da análise técnica, o surgimento do gráfico de velas. Para vocês terem uma noção como funcionam as velas japonesas, beleza?
Vamos lá, então. Então, como as velas japonesas que esse carinha ali fabricou, né, que depois foram aperfeiçoando, ali no século XIX, por Dow, a teoria de Dow foi aperfeiçoando. Então, a gente vai ter as velas da seguinte maneira, pessoal. A gente vai ter o bullish candle, que seria um candle de alta, e o bearish candle, que seria um candle de baixa, beleza? E aí, esses candles, essas velas, vai ter a abertura, tá? Vai ter a abertura e vai ter o seu fechamento, né? Uma coisa que vocês têm que entender, que eu vejo muitas pessoas confundindo, que é o seguinte, um candle de alta, a abertura dele é aqui embaixo, tá? A abertura dele é aqui embaixo, beleza? E o fechamento dele é lá em cima. Só dando básico, a gente vai prosseguir para o avançado, tá? O fechamento é lá em cima. O que a gente tem? A máxima é lá em cima. A máxima desse candle, como ele é um candle de alta, a máxima que ele atingiu é lá em cima, né? E a mínima, né? É aqui embaixo, beleza? E aí a gente tem o candle de baixa, tá? A gente tem o candle de baixa, que seria a abertura dele aqui, tá? Que é o bullish candle, a abertura dele aqui e o fechamento aqui embaixo, tá? Com a máxima e a mínima, tá? Do mesmo modo, máxima e mínima, beleza? Então, isso aqui é um candlestick, beleza? Você pode escolher operar em M1, em M5, em M15, em M30, H1, H4, diário, mensal, semanal, pelo gráfico de candlestick. O que eu vou passar a seguir, pessoal, muitos falam, padrões de candle não funcionam. O que eu vou passar para vocês é diversos padrões de candles que vão alertar, que vão ajudar e que vão fazer com que vossas operações venham a diminuir a taxa de loss, que vem aumentar a taxa de take profit, beleza? Eu digo taxa, né? Vem aumentar a sua acertabilidade, tá? Então, não quer dizer que se você vê um martelo, o preço vai inverter. Não é um martelo de Thor, né? Na cultura viking, não é um martelo de Thor que vai inverter o preço, tá? Então, não é também um doji que vai inverter o preço. O que eu quero entender para você é que quando eu passar esses padrões aqui, vocês vão utilizar eles em suportes e resistências, vão utilizar eles em linhas de tendência, tá? Vão utilizar eles em rompimentos de triângulos, rompimentos de suporte, rompimentos de linha de tendência. Por quê, Léo? Porque eles vão alertar para você o seguinte, tá rompendo, mas o candle que rompeu logo em seguida fez um doji. É um alerta de que o preço está exausto, que o preço está cansado. Então, não tem por que entrar naquele rompimento, entendeu? Está respeitando uma resistência, formou uma mulher grávida, né? O arami japonês ali, formou uma mulher grávida. Opa, está respeitando, formou uma mulher grávida ali, vamos vender, né? Então, não é que vai inverter o preço, é um indicativo de que pode, o preço, sim, formar uma outra tendência, pode formar uma reversão, beleza? Por isso que hoje a gente tem padrões de candle de reversão de alta, a gente tem padrões de candle de reversão de baixa e que uns vão indicar quando pode reverter uma tendência e outros também podem indicar quando pode continuar uma tendência. Então, os padrões de candle hoje eles são excelentes ferramentas de análise, tá? Para detectar, tá? Para detectar de forma visual. Possibilidades. Quando eu falo possibilidades, pessoal, não é certeza. Então, possibilidades para o movimento dos preços. Possibilidades não é certeza. Então, você tem a possibilidade de que se tu viu um doji, pode inverter, tá? É uma possibilidade, não é uma certeza, beleza? Então, eu quero que vocês entendam. E uma coisa, existem centenas de padrões que ao longo desde o século XVI e XVII, o pessoal foi identificando. Tá? Existem centenas. Quando eu digo centenas, passa de 100, 200 tipos de padrões de candles que o pessoal foi interpretando. Tá? Combinações, 3 soldados. Olha, são tantos nomes que se o cara for estudar tudo, ele vai ficar louco. Entendeu? Então, eu vou passar para vocês
algumas técnicas que pode ajudar vocês no trade, na operação, através de alguns padrões de candle, beleza? Então vamos lá, vamos começar com os padrões de candle de reversão de alta, beleza? Vamos começar com os padrões de reversão de alta, tá? Eu fiz uma lista de alguns padrões que eu vou passar para vocês, tá? Que é o Piercing Line, Bebê Abandonado, Estrela da Manhã, Dragonfly 2G, Engolfo de Alta e Enemy Cross, né? Beleza? Então, são esses que eu considero importante que você, meu amigo trader, perdão, né? Você, meu amigo trader, você deve conhecer e que vai ajudar tanto para você quando você vai operar no mercado de opções binárias, tanto no mercado Forex, tanto na bolsa, tá? Seja onde você vai operar, esses padrões aqui vão estar te auxiliando. Então, vamos lá, vamos começar aqui com os padrões de reversão de alta. Como assim reversão de alta? Então, quer dizer que eu vou ter uma tendência de baixa, tá? Se é um padrão de reversão de alta, eu vou ter uma tendência de baixa e ele pode indicar para mim uma reversão de alta, beleza? Pode iniciar uma tendência de alta. Esse aqui, o Piercing, é o que eu mais utilizo para fazer scalp, tá? Em M1 eu utilizo bastante isso aqui. Então, o Piercing é quando a gente vai ter uma vela de baixa, tá? A gente vai ter, na foto que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vai ter uma vela de baixa, beleza? E aí o seguinte, né? Quando fechar essa vela, vai surgir uma vela de alta. A gente espera que surja uma vela de alta. Ou seja, os compradores começam a pensar que o preço pode começar a subir, porque já atingiu um patamar que não é mais interessante para os vendedores. Os vendedores acham que ali não é mais interessante, eles estão fechando as posições deles, né, e começando a abrir posições de alta. Então, quando, presta atenção, quando o candle de alta penetrar a metade do candle anterior, a gente vai ter aquele candle de baixa, lembra? Pode ser de 100, 200, 300, 400, 500 pontos, mas quando o próximo candle penetrar a metade dele, tá? A gente vai ter a formação de um Piercing Line. Quando isso acontecer e o candle de alta que vir fechar, beleza? E o preço ali, com aquele candle de baixa e alta, você viu que está perto de uma zona de suporte ou em cima de uma linha de tendência, é uma confirmação para você comprar. Então, veja só, teve o candle de baixa, ele foi lá e bateu no suporte, beleza? Ele foi lá e bateu no suporte. Quando ele bateu no suporte, formou o candle de alta, tá? Veio o candle, formou de alta, e fechou acima da metade do candle anterior, em cima de um suporte. Quando fechar, você pode abrir uma compra. Isso vale também se estiver em cima do nível da FIBO, vale também quando for um rompimento, tá? Tipo, rompeu lá vários candles de alta, de repente veio um de baixa, né? E aí formou um piercing, né? Então, é um indicativo de que pode esse rompimento ser verdadeiro. Pode usar em cima de uma linha de tendência. Eu faço bastante isso aqui em M1, tá? Eu faço scalp em M1 e dá muito certo essa técnica aqui do piercing. Então, tá? Veio o candle de baixa, quando o próximo vir e romper ali a metade, fechou ali e tiver no suporte, na linha de tendência, cima da FIBO, pode meter a ordem, vai em frente sem dó, beleza? Claro, pessoal, vamos lá. A gente trabalha com possibilidade, então não é certeza que vai acontecer. E dentro de uma gestão, tá? Eu gosto de trabalhar dentro de gestão de risco, tá? Então não é porque vai formar um padrão que todo mundo está usando que tem que fugir da gestão, tá? Então, dentro da gestão de risco, beleza? De cada um. Então, ele aonde que vai ficar o stop? Bom, eu não posso falar que o stop vai ficar no candle aqui embaixo, porque vai que o candle é de 500 pontos, né? E ali essa metade ali ficou de 250. Então, ficaria fora da gestão de risco de vocês, beleza? Então, calcula certinho dentro da gestão. Vamos para o próximo, para não ficar enrolando num padrão só. Tá, vamos lá, deixa eu trocar de slide. Esse aqui, né, o bebê abandonado, não é que eles abandonaram o bebê na rua, tá? Vamos lá, o bebê abandonado ele é um sinal de reversão, né? Tem que prestar bem atenção que isso aqui pode enganar bastante,
tá? Você pode estar olhando um bebê abandonado e nem é um bebê abandonado, tá? Esse aqui ele engana bastante, porque o bebê abandonado, ele vai ter dois candles, um de baixo, na verdade três, né? Vai ter um de baixo e um de alto, e no meio vai ter um doji, tá? Só que um doji, cara, um doji é quando o preço abriu em determinada área e ele fechou em determinada área, tá? Isso é um doji. Naquela mesma área que ele abriu, ele vai fechar, entendeu? Ele pode fechar um pipete, dois pipetes acima. Um doji não é um candle com um corpo muito grande. A gente sabe que o corpo do candle é o enchimento ali, né? É o tanto que ele se movimentou. Então, o doji tem que ser doji. Não pode ser spin top, não pode ser martelo, tem que ser doji. Abriu e fechou aonde que abriu, tá? E para ser um bebê abandonado, eu vejo muita gente confundindo. Para ser um bebê abandonado, os dois candles ali tem que ter um gap, tá? Tem que ter um gap entre os pavios ali, né? O que é pavio, cara? Entre as sombras, né? Ó, tá vendo? A sombra é o pavio do candle, né? Tipo, quando tu vai soltar um foguete, não tem uma cordinha que fica embaixo, tu tem que acender aquela cordinha, é o pavio do foguete. Mesma coisa, as velas são o pavio do candle, beleza? Seja ele de baixo. Então, veja só, vocês têm que prestar atenção no seguinte, que o pavio é sombra, então tem que ter um gap abaixo da sombra e quando formar um doji tem que ter um gap acima da sombra do doji. Tá? Basicamente desse jeito. Muitas vezes pode ser um pouquinho diferente, tá? Pode ser um pouquinho mais baixo, quem sabe o de baixo seja um pouquinho mais baixo e seja aqui embaixo, o de alto seja um pouquinho mais para cima, mas tem que ter esse gap, beleza? Então tá lá o preço caindo, quando ele chegou no suporte, beleza? Fez o doji, tá? Fez o doji, beleza. Eliel, já é um bebê abandonado? Não. Ele fez o doji, ainda não é um bebê abandonado, beleza? Porque por enquanto é só um doji com um candle de baixo que teve lá. Tu tem que esperar um candle de alta, com um gap, tá? E que ainda seja não venha fechar que nem mais esse doji aqui não, tá? Tem que ser um candle de alta mesmo. Que nem o da foto aqui. Quando aquele candle de alta fechar, tiver no suporte, linha de tendência, Fibo, você pode realizar uma compra, tá? Você pode realizar uma compra tranquila com a possibilidade de que vai acontecer uma alta, tá? Com a possibilidade de que vai acontecer uma alta. Eliel, por exemplo, estou lá no rompimento, fez o triângulo, né? Rompeu, retraiu e formou um bebê abandonado. Será que vai continuar aquele rompimento? Tem a possibilidade, já tem uma confirmação. Então, eu costumo dizer que Forex, OB, Bolsa, é o seguinte, a gente tem que ter uma confluência de fatores, tá? Tá rompendo, vou entrar. Tá, mas tá entrando por quê? Porque tá só rompendo? Tá respeitando o suporte. Vai entrar só porque tá respeitando o suporte? Não. Temos que fazer uma confluência de fatores. Então, os padrões de candle é um auxílio para você, beleza? Então, se tiver um bebê abandonado, um piercing, é uma confirmação aí, beleza? Vamos lá. Estrela da manhã, beleza? Eu estou passando alguns que é conhecidos do pessoal, mas que também comete muitos erros. Quem sabe você não conhece alguns, mas tem vários, tá? Eu vou passar só aqueles que eu falei ali mesmo. Então vamos lá, o que seria a estrela da manhã? Veja só, a estrela da manhã ela é um padrão, né, formado a partir de 3 candles. Aí que está uma questão, tá? Vamos trabalhar em cima dessa questão. Que muitas pessoas confundem a estrela da manhã, com o bebê abandonado. Tá? O bebê abandonado, o doji, não tem que ter corpo. Ele tem que abrir e fechar aonde que ele abriu. A estrela da manhã, ela tem que ter um corpo, beleza? Seja ele em pipettes, seja ele em pontos ou em pips. Você já sabe essa semelhança aí de transformação ali, né? Então, ela tem que ter um corpo. Não me interessa qual vai ser o tamanho desse corpo, mas ela tem que ter um corpo, beleza? Então, vai ser o seguinte, eu vou ter um movimento de baixa, tá? E vai formar um candle de baixa, seria o candle de número 1 ali da foto. E aí vai surgir o candle de número 2. Tá? Que indica pra gente? Que os vendidos foram, o mercado está caindo. Ó, vou para muitos que estão, quem sabe, confundindo. O que
É os vendidos, o que é os comprados? Vamos lá, para vocês entenderem. Quando o mercado está caindo, a gente chama de que os vendedores estão tomando conta do momento. Beleza? Está tomando conta. Quando o mercado está subindo, que os compradores estão tomando conta do momento. Quando o mercado está de lado, não tem domínio nem comprador e não tem nem domínio vendedor. O mercado está indeciso, ou seja, há uma batalha, mas ninguém ainda venceu essa batalha. Então, você tem que imaginar o seguinte, que dentro dessa batalha vai surgir inúmeros padrões de candle. Tá? Imagina o seguinte comigo, que o exército dos ursos, vendedores, tem 200 ursos parados. Tá? 200 ursos parados. E o exército do touro, tá? Isso aí é só para vocês entenderem, tá? O exército do touros tem 400 touros parados. Qual dos exércitos vai vencer? Um tem 200, um tem 400. Pode até falar o seguinte, mas os ursos são mais fortes. Mas a gente assemelhando que a gente tem 400 touros, né? Então, a gente tem 400 touros para 200 ursos, beleza? Então, claro que os compradores, os touros, vão tomar conta daquele momento. Beleza? Agora um alerta. Quando o mercado estiver muito de lado, tá? Muito de lado, vai surgir inúmeros padrões. Tá? Vai surgir inúmeros padrões. Por isso esse exemplo. Como assim inúmeros padrões? Vai surgir estrela da manhã, estrela da tarde, doji, dragonfly, spin top, martelo. Olha, cara, dezenas de coisas, tá? Muitas coisas mesmo. E aí é o momento que os padrões de candle vão sair de possibilidade para cair para nada. Como assim nada, Eliel? Não vão funcionar, entendeu? Não vão funcionar. Então, eles só vão ter uma efetividade, pessoal, quando bateu no suporte, formou o padrão de candle, ou vai lá e stop, ou vai lá na take. Quando o mercado começa a andar muito de lado, cai fora, é cilada. Tá? É cilada. Por quê? Porque ainda não tem uma decisão de quem está vencendo a batalha. Beleza? Então, essa dica aí para vocês. Beleza? Então, a gente vai ter uma batalha sempre entre compradores e vendedores. Por isso que forma esses candle, muitas vezes pequeno, muitas vezes forma um candle muito grande. Vocês têm que entender isso, que quando forma um candle muito grande, tipo, forma um candle de 400 pontos. Aí, Léo, nossa, um candle de 400 pontos, que isso, loucura. Não, ou foi notícia, ou é porque os vendedores largaram mão e os compradores tomaram o momento. Tá? E o inverso também vale. E isso que a gente tem que fazer, leitura de preço. Ler os candles. E a estrela da manhã a gente está lendo o que está acontecendo. Então, a gente vai ter um movimento de baixa, vai estar formando aquele candle bonito de baixa, não importando o tamanho. Claro, tem que ser razoável. E vai vir o candle de número 2. Tá? Vai ter o candle de número 2, que vai ser aquele que vai ser a estrela. Por enquanto é só uma estrela. Tá? Só uma estrela. E aí, ele tem que ser que nem esse da imagem. Um pequeno corpo com um grande pavio, que são as sombras. Tá? E aí é o seguinte, no próximo candle tem que ser um candle de alta. Se for um candle de baixa, não é mais estrela da manhã. Movimento normal de mercado. Tá? Só vai ser estrela da manhã quando formar um candle de alta que vem para confirmar que os vendedores estão esgotados, tá? Estão cansados. Isso, pessoal, isso, em cima de um suporte, de uma linha de tendência, da FIBO, ou se você usa o cruzamento de média, se está cruzando a média lá e está formando uma estrela da manhã. Pô, perfeito, tá? Vai junto porque já está confirmando, entendeu? Dizendo que se esgotou naquele momento. Beleza? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Ficou tudo jóia aí? Estou falando muito rápido? Vocês estão conseguindo captar aí? Eu creio que deve estar tranquilo, que não é tão difícil assim de compreender. Tranquilo, Alessandro? Beleza. Vamos embora então, tá? Deixa eu passar para o próximo. Tá, vamos lá. Dragonfly, né? Dragonfly doji. Beleza? Então vamos lá. O padrão aí de candle do Dragonfly, tá? Não é um dragão, tá? Mas é o doji, porém bem
diferente. Tá? O que seria o doji? Em forma de T, tá? O T da letra do alfabeto aí, beleza? Ele sempre vai acontecer, para ele ser perfeito, para ele ser perfeito, pessoal, o Dragonfly, ele tem que ser no final de uma tendência de baixa. Tá? Ele pode aparecer em tendência de alta, lá no final de uma tendência de alta. Ele pode aparecer quando o mercado estiver lateral, mas a efetividade dele é no final de uma tendência de baixa. Ele, eu não sei quando é o final. Não, se ele estiver aparecendo lá em cima num suporte, ali é a efetividade dele, tá? Ah, ele alta na resistência. Não, tem que ser no suporte. Tá? Tem que ser lá embaixo, ele tem que aparecer embaixo. Se aparecer em cima, finge que não aconteceu. Tá? Ele é parecido com um martelo. Tá? Ele é parecido com um martelo. Se você ver, ele é um martelo, só que aquele martelo bem fajutinho, né? Só que no caso do Dragonfly, porque o martelo tem um corpo, né? Vocês sabem que o martelo tem um corpo. E tem um martelo também que a gente usa aqui com padrão de candle, tá? Só que o Dragonfly, o preço de abertura dele e o preço de fechamento são iguais, tá? São totalmente iguais. Ou seja, se ele abriu, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo claro para vocês entenderem. O SDJPY, tá? O SDJPY. Abrir em 110.797, ele vai fechar em 110.797. Não importa se ele foi de 797 até 700, mas ele vai fechar em 797 para formar a Dragonfly. Então, abriu e fechou no mesmo momento. Então, só que ele é um padrão mais forte que o martelo. Por que o pessoal fala martelo, essas coisas no mercado? Eu não sei se vocês sabem que quando a gente tem um martelo, pedreiro, ferreiro, seja lá o que for, marceneiro, o martelo ele é utilizado para força. Né? O martelo ele é utilizado para força. Você precisa pregar um prego, você não vai pregar com uma mareta. Aí, por que não com a mareta? Com a mareta é mais difícil de você pregar aquele prego. Você tem que utilizar um martelo porque ele vai sair perfeitamente, você não vai estragar lá o seu prego e vai, depois, se tu fizer alguma coisa errada, tu pode arrancar com a parte de trás, né? Que é um mini pé de cabra, né? Então, o martelo, ele é utilizado para força, para quebrar, muitas vezes, coisas que parede, quebrar coisas que você precisa. No mercado, o martelo, ou o Dragonfly, por que ele é utilizado como um candle de força? Porque, geralmente, se você utilizar ele com uma confluência de fatores, médias móveis, suporte, FIBO, ele vai te indicar que o preço vai tomar a direção certa. Tipo, apareceu no suporte. Você comprou, ele vai te indicar que ele tem uma possibilidade e que quase, assim, a gente não pode falar certeza, mas ele tem a possibilidade de quase 90% do movimento de alta acontecer. E mesma coisa é o seguinte, rompeu um suporte e lá quando rompeu, o próximo candle formou um Dragonfly. Ele está indicando para você que o preço está exaustivo, está cansado, né? Os ursos vão dormir, beleza? Está cansado e que aquele rompimento não vai se concretizar, que seria o quê? O falso rompimento. Então aparece o Dragonfly. Então vamos dar um exemplo claro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu opero, eu faço scalping em M1, eu sou scalper, eu faço scalp, beleza? Eu estava certo dia negociando e a maioria que me conhece sabe que eu opero rompimento, né? A minha paixão no mercado é operar rompimento, é o que eu gosto. E aí um certo dia rompeu o suporte, beleza, já estava vindo uma tendência bem definida, rompeu o suporte, eu tenho até uns papel aqui mostrando os padrões de queda, né? Rompeu o suporte, só que assim, formou um doji e um Dragonfly depois, tá? Formou primeiro o doji, somente o doji, e depois um Dragonfly. Só que assim, eu estava em M1, e quando eu rompeu, para mim, normalmente, mais um rompimento, mais um dia de rompimento, eu entrei, né? Eu entrei no rompimento, só que o preço disparou, beleza? Disparou. Eliel, foi o padrão de candle que fez o preço disparar? Não. Mas foi um indicativo de que eu não precisava
ter entrado naquele rompimento, que o preço disparou contra a minha ordem. Eu não precisava ter entrado naquele rompimento, porque formou um doji, formou um Dragonfly, indicando para mim. Tá? O mercado é muito mais complexo do que um padrão de candle. Vocês têm que entender que não é um padrão de candle que vai inverter o preço. O mercado é formado por taxa de juros, o mercado é formado por oscilações, o mercado é formado aí por especulações e diversas coisas. Mas era um indicativo. Tá? Então, utilize como indicativo para você. Ele não vai dizer a certeza, mas vai dizer um indicativo. Vocês já entenderam, né? Então, vamos lá. Então, ele é bem forte, tá? Se tu utilizar ele com certeza. Até em opções binárias, o pessoal que usa tem uma taxa de acerto grande com o Dragonfly. Não vamos entrar em muitos detalhes. A confirmação da próxima vela é necessária. Então, vamos lá. Ele apareceu um Dragonfly em cima do suporte. Já compra? Não. Beleza? Não, porque é somente um candle que apareceu em cima de um suporte. Tá? É só um candle que apareceu em cima de um suporte, beleza? A gente vai ter que esperar um candle de alta, tá? Ou um gap acima da máxima da vela anterior. O que seria a vela anterior? Essa vela aqui que seria o Dragonfly. Um candle tem que fechar acima, ou seja, acima daqui, né? Tem que fechar acima ali. Quando fecha em cima do suporte, a gente compra. Em cima da linha de tendência, a gente também compra. Fibo, a gente também compra. Se rompeu, opa, rompeu, retraiu, apareceu um Dragonfly, fechou acima, quer dizer que o rompimento vai se concretizar. Beleza? Bem tranquilo essa parte. Vamos para o próximo aqui. Engolfo, né? Eu tenho um colega meu que ele opera só engolfo em H4. Não sei se ele está no seminário, mas se tiver, se pronuncia. Mas eu creio que não. Mas ele opera só engolfo em H4. Beleza? Por quê? Porque o engolfo de alta ou engolfo de baixa, que a gente vai ver mais para frente, ele é um padrão que, se utilizado, ele dá uma taxa de acerto enorme. Tá? Ele dá uma taxa de acerto enorme. Aí você vai falar, mas nós já vimos tantos padrões. Calma aí, eu já vou fazer uma reciclagem daqui a pouco no final. Beleza? Para vocês não confundir tanta mente de vocês. Mas o engolfo, ele sempre vai surgir depois de um movimento de baixa ou uma retração numa linha de tendência. Tá? Ele vai surgir com um candle de baixa, tá? E depois vai vir um candle de alta engolfando. O que seria engolfando? Engolindo o candle anterior, tá? Ele vai engolir o candle anterior totalmente, como se tivesse comido, alimentado aquele candle, beleza? Não há necessidade dele engolir as sombras também, tá? Não há necessidade dele engolir as sombras do candle anterior. Se ele engolfar somente o corpo do candle anterior, perfeito, tá? Então, vamos lá. Você vai ter o candle de baixo, que é o candle 1, beleza? Abertura e fechamento. Vai ter o candle de alto, que é o candle 2, que o candle 2 que vai ser o cara do engolfo, tá? O que vai fazer o engolfo de alto. Tá? Por enquanto, somente aquele candle de baixo não é nada. Somente mais um candle normal de mercado. Vai ser o candle de número 2 que vai realizar o engolfo. Tá? Então, a gente também tem que prestar atenção, pessoal, no tamanho do corpo dos candles. Tá? É muito importante para a gente prestar atenção. Vamos dizer o seguinte, que está lá, isso aqui vocês têm que prestar bem atenção, porque muitas vezes os caras cometem muito erro. Quem opera bastante aí em H1 vai ver bastante isso. Tá lá, suporte traçado. Vai lá e desce um candle, respeita aquele suporte. Só que o candle que desceu respeitando aquele suporte tem 300 pontos. Beleza? 300 pontos, tá? E aí o seguinte, surge o candle de alta, que é o candle de número 2. Para ele engolir o candle que tem 300 pontos, no mínimo ele tem que fazer 350. Né? No mínimo. Ele tem que fazer 350. Tá, ele teve um movimento de baixa já de 300 pontos. Agora, medite comigo. Se ele tiver um movimento de alta no próximo candle de 350 pontos, será que o mercado vai continuar subindo? Será que o mercado vai inverter e fazer um movimento de alta? Não. Não. Por que não, Eliel? Porque ele já desceu com força, já subiu com força. Quer dizer que dali em diante ele vai laterizar. Tá? Então,
tem que prestar atenção nisso. Que se o candle for muito grande na hora do engolfo, não entra. Se for muito pequeno, também não entra. Beleza? Tem que ser mediano. Eliel, qual é essa média? De 100 pontos. Tá? Vamos ser franco. Se tu for operar em H4 diário, outra coisa, tá? Aí a gente tem que trabalhar com uma média mais grande, porque lá, aí sim, vai ter candles de 800 pontos. Né? Mas se tu for operar em M15, por exemplo, dificilmente vai ter um candle em M15 de 800 pontos. Somente se tiver uma notícia. Então, uma média de 100 pontos de H1 para baixo e uma média de 400 pontos de H1 para cima. Beleza? Para ser a média aí do tamanho do engolfo, tá? Vamos lá. Esse padrão, então, requer ali a confirmação, que é o fechamento superior ao segundo candle. Então, vamos lá. Fechou no suporte o candle de número 1. Quando surgir o candle de número 2, tá? E fechou acima ali no suporte, pode meter compra, seja na FIBO, seja tiver acontecendo um cruzamento de médias e cruzou e fez um engolfo, ou confirmou, beleza, vai embora, tá? Não tem problema isso. Tranquilo? Vamos lá. Entenderam? Vamos falar aqui de arame. Arame em japonês, em português, mulher grávida, tá? Por que uma mulher grávida? Porque vai formar um candle estilo que se fosse uma gestante, né? Ou tipo vai formar o candle Eliel. Não que o candle Eliel, né? Porque o Eliel parece uma gestante. Brincadeira, tá? Esse é um doji precedido por um maruboso. Quem não sabe o que é um maruboso, o maruboso, pessoal, também vocês têm que ficar bem atento, eu não vou passar esse padrão, mas o maruboso é o quê? Um candle que não tem sombras, tá? Vocês já devem ter visto isso, está lá operando de boa e de repente você vê um candle que não tem sombras, né? Só o corpo. É um maruboso, tá? É um candle que não tem sombras, tá? Então, para formar uma mulher grávida, a gente vai ter que ter um maruboso, tá? Que é esse candle sem sombras. Pode ter uma sombra? Pode ter, mas ela pode ser bem pequenininha, tá? Não pode ser muito grande, tá? E aí o seguinte, quando vai acontecendo isso, fez aquele candle de baixa, o próximo candle, que vai ser o candle de número 2, tá? Que é o candle verdinho que aparece na foto para vocês ali, ele tem que ter um gap de alta, tá? Ele tem que ter um gap de alta. Veja só, pessoal. Tá, o fechamento foi aqui embaixo. O gap, o que seria o gap? Vamos lá. O gap é o seguinte. Vamos dizer que ele fechou aqui embaixo, né? E ele abriu lá em cima. Você viu que teve uma diferença, né? Ele tinha que ter abrido ali aonde que ele fechou o outro candle, né? Mas ele não abriu. Ele abriu em outra região de preço. Por quê? Houve um gap. Por que acontece o gap? Por causa do volume de negociações. O volume de negociações não vai parar porque o candle está fechando e que o outro está abrindo, tá? Ele continua. E o volume de negociações acontece em segundos. Frações de segundos, porque são milhares de pessoas ao redor do mundo, bancos, instituições, corretoras, que estão negociando. Então, o volume de negociação é grande, então vai acontecer o gap, tá? De repente, está fechando, mas teve um volume muito grande na hora daquele fechamento, fraçãozinha de segundos, e aí houve um gap, beleza? Então, para acontecer o arame, vai ter que ter o candle de baixa, com o fechamento dele fazendo um gap desse jeitinho aqui, beleza? Tá? Entretanto, tá? Muitas vezes vocês vão identificar desse jeito, só que no lugar dele, tem que ser um candle preenchido gordinho assim, não pode ser um doji, que é aquele candle sem corpo. Porque se for um doji, só se for uma grávida magricela, tá? Que tá aí com 3 meses de gestação. Tá um exemplo, tá, pessoal? Não menosprezando ninguém. Tem que ser um candle um pouquinho gordinho, tá ali, um cheinho, beleza? Que seria para formar mesmo como se fosse uma mulher que está de gestação, mulher grávida. Por isso que o seu próprio nome, mulher grávida, beleza? Ele é o quando que eu entro. Você vai esperar formar esse padrão, tá? Você vai esperar formar esse padrão. E o terceiro candle, que é o candle de confirmação, ele vai ter que ser em alta. Tá? Formou aquele padrão da mulherzinha ali, tá? Os dois candles. Vai surgir o terceiro candle. O terceiro candle vai ter que ser em alta. Se ele for em baixa, não vale, tá? Não vale. Ele tem que ser em alta, beleza? Se for em baixa, não vale. Então, tá lá no suporte,
formou a mulher grávida, você espera confirmar o próximo candle de alta e compra. Mas tem que fechar, tá? Quando eu falo assim, pessoal, confirmar, não é somente do tipo, tá no gráfico de 15 minutos. Vai lá e forma um candle de alta, né? No gráfico de 15 minutos, só que não fechou. Não fechou. Não é confirmar, tá? Tem que fechar, beleza? Tem que esperar fechar. Aí confirmou, beleza? Então sempre esperar essa confirmação. Suporte, linha de tendência, cruzamento de médias, Fibonacci, aí o que for a tua estratégia, utiliza aí para confirmar alguma coisa, né? Eu sempre utilizo. Vamos lá. E aí a gente tem os padrões de reversão de baixa. Pessoal, conseguiram entender os padrões de reversão de alta? Mole, mole, fácil, fácil, né? Bem tranquilo, acho que não tem erro isso aí. Lembrando que são possibilidades, tá? São possibilidades, não é certeza. Pode ou não acontecer. Aí você pode falar, Eliel, os padrões de reversão de baixa têm o mesmo nome. Exatamente, exatamente. Vão ter o mesmo nome. Porém, eles, em vez de aparecerem em um fundo, vão aparecer aonde? Em um topo, né? Numa resistência lá em cima, né? Eles têm que aparecer. Por quê? Porque vai estar acontecendo uma tendência de alta para reverter por uma tendência de baixa. Então, por isso, padrões de reversão de baixa ou padrões baixista, tá? Padrões baixista. Dentro desses padrões, a gente vai ter que padrões? Bebê abandonado, tá? Estrela da tarde, ó. A gente tinha estrela da manhã, né? A gente vai ter estrela da tarde. Engolfo de baixa e arame cross de baixa. Porque estrela da manhã, né? Geralmente o sol, né? Ele surge lá no final, né? Lá embaixo, né? Ele vai subindo, subindo, subindo. E quase no final, no meio-dia ele está lá em cima, né? No meio-dia, ali, virando para tarde, ele está lá em cima. E depois ele desce, né? O Sol é uma estrela, né? Acho que todo mundo sabe, aí participou das aulas aí, acho que geografia, né? Então o Sol é uma estrela, beleza? Então por isso estrela da tarde, porque o Sol, quando está na metade do dia, ele está lá em cima no topo, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, então bebê abandonado. Veja só, como na sua versão de alta, lá que é para reversão de alta, a gente tem a versão dele de baixa, né? Que é composto por um 2G rodeado por gaps, incluindo os pavios aí dos dois cantos. Então tem que ter o gap, obrigatoriamente, tá? O gap, que cerca eles ali, tá? Lembrando que os bebê abandonados, não sei se eu falei no outro, mas vou lembrar aqui vocês, dificilmente acontece, tá? É bem raro, bem raro, tá? Esse português, ele é bem raro de acontecer, tá? Só que ele é bastante confiável quando ele está numa resistência. Tá? Ele é bastante confiável quando ele está em uma resistência. Contudo, a confirmação de um candle de baixo também é necessária. Então, para confirmar um bebê abandonado, a gente tem que ter 3 candles. Um de alta, um 2G e um de baixa. Se tiver a resistência e esses 3 candles tiver fechado, sell, né? O que seria sell? Venda. Beleza? Pode vender, porque se tu negocia suporte e resistência, usando os padrões de candle, você não vai só negociar porque respeitou o suporte, e nem porque respeitou a resistência. Tu está utilizando um fator a mais para as suas operações, tá? Então, bebê abandonado aparecendo dessa forma, pode vender com uma confluência de fatores. Por quê? Além de estar respeitando a resistência, tem um bebê abandonado. 2 fatores, né? Não tem notícias, vamos dizer, tá? Porque não adianta você querer identificar padrões de candle em hora de notícia, tá? Por exemplo, amanhã, se eu não me engano, que nem hoje teve o Trump discursou, né? Daí tu quer identificar um padrão de candle na hora que o Trump ia discursar, lá na ONU, né? Que ele falou que vai destruir a Coreia do Norte. Não compensa. Ou amanhã que tem a taxa de juros do Fed, o FONC, tem o discurso da nossa querida amiga Yellen, Janet Yellen, né? Ali a presidente do Fed. Não adianta identificar. Por quê? Porque o mercado está totalmente agitado. Naquele momento é especulação pura. Tá? Uns acham que vai subir, outros acham que vai cair, outros acham que vai ficar de lado e por aí vai. Então não adianta. Tem que ser em momentos que o mercado está calmo. Como assim calmo, Léo? Que não tenha eventos. Não é porque o mercado nunca é calmo.
o mercado é agitado, o mercado é agressivo. Mas eu digo assim, que naquele momento que ele está andando normalmente, tá? Não tem notícia para atrapalhar ele, não tem um Trump da vida lá tweetando no Twitter que vai destruir outro país, então tem que ser com calma para identificar os padrões, tá? Sempre tem que estar atento ao calendário econômico, tá, pessoal? Sempre tem que estar atento aí ao calendário. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que vai cair, mas vem uma notícia e ela faz o inverso do que a gente queria. Então, sempre está atento para evitar aí. Beleza? Então, vamos lá. A estrela da tarde, né? É um dos padrões aí mais importantes entre os candlesticks, tá? Beleza? Formado por 3 esquemas, tá? Seria o de alta, o que seria a estrela e o que seria o de baixa. Beleza? Então, para vender quando aparece numa resistência, para vender ou quando está numa linha de tendência de baixa, tem que ter o candle de alta, tá? E lá em cima tem que ter aquele camarada ali com um pequeno corpo e com longas sombras, tá? E aí o candle de baixa e os 3 fechar, aí vender, tá? Lembrando, pessoal, vou salientar uma coisa aqui também, já ia me esquecendo. Não sei se falei, mas eu acho que isso aqui é importante. Se eu não falei, eu vou falar para vocês. Isso aqui é muito importante. Nunca executa antes e nem depois. Antes eu já havia falado, tá? Que tem que esperar fechar. E nem depois. Tipo, fez os 3 candles, mas você identificou ele, tá lá no gráfico de H1. Após 4 horas, passou 4 velas, daí você quer colocar ordem. Não. Tem que ser no momento exato, na hora certa. Tá? Um errinho pode ser crucial para você perder. Tá? A gente perde dinheiro rápido. Para ganhar é a parte mais complicada. Então não vamos cometer erro. Tá? Engolfo de baixa. O que seria o engolfo de baixa? A gente vai ter um movimento de alta, né, que é o primeiro candle, ali da fotinha para vocês. Ele surge um candle negativo e engolfou no corpo anterior. Beleza? O tamanho tem que ser aquele relativo. 100 pontos para gráfico de H1 para baixo, 300, 400 para gráfico de H1 para cima. Então seria H4 diário, mensal e semanal. No mensal aí já é mais complicado, né? Porque no mensal o movimento dá 17, 18 mil pontos. Tem de ficar um engolfo no mensal só se o cara tiver coragem para ficar posicionado, tá? O tamanho é relativo entre o corpo, tá? É relativo ali, como eu já disse. Se o de alta tiver 300, o de baixo vai ter que ter 400, tá? Porque ele tem que engolfar o corpo, tá? Tem que engolir o corpo anterior, tá? Lembrando que se tiver um doji no primeiro candle, não vale, tá? Não vale, beleza? Não fica, vai ficar até engolindo o quê? Um sapo? Não, né? Então tem que ter um corpinho ali para ele engolir. Beleza? Então, por que um engolfo? Porque o volume de negociação que teve de alta foi superado pelo volume de negociação do candle de baixa. Então teve, vamos dizer, 100 ursos comprados, 100 touros comprados, mas 200 ursos veio e arregaçou tudo para baixo. Né? Então teve um volume maior de baixa. Então quando fechar o segundo candle, tiver na resistência, linha de tendência, FIBO, você vende. Beleza? Vamos lá para o Arami, né? O que seria o Arami? A mulher grávida, só que lá no caso o Arami de baixo. Então seria a mulher grávida de baixo, né? Que vai aparecer em topos. Resistência, linhas de tendência de baixas, né? Sempre em topos. Beleza? Esse é um dos mais significativos, tá? Porque esse aparece mais. Tá? O outro não é assim tão dificilmente aparece. Tá? O padrão é caracterizado por um candle de alta, seguido de um doji. Essa aqui é aquela mulher grávida, tá? Que tá 3 meses de gestação, beleza? A outra tava um pouquinho mais gordinha, tava lá com 9 meses já, né? Essa aqui tá com 3 meses de gestação, ainda tá engordando, beleza? A confirmação, tá? A confirmação vai vir na vela seguinte, tá? A mesma coisa. Se o outro tinha que ter uma vela de alta, confirmando após os dois ali, esse aqui vai ter que ter uma vela de baixa, pessoal. Após esses dois candles aqui, tá? Vai ter que ter uma vela de baixa, beleza? Para confirmar a reversão,
Tranquilo? Resistência, linha de tendência, FIBO, médios móveis, ou seja lá o que você utiliza para abrir operações. Beleza? E aí, inseramos os padrões aí. Dúvidas, pessoal, dúvidas? Alguma coisa a falar? É agora a hora. Vamos lá, para eu poder falar mais algumas coisas aqui. Beleza? Quando vocês escrevem a dúvida de vocês, eu vou salientar alguma coisa aqui. Tá? Seguinte, pessoal. Como eu já havia dito, esses padrões não são de certeza, são possibilidades. Tá? Vamos lembrar um negócio aqui. Tá? Porque quem sabe que se der uma operação errada, você vai falar que a culpa é do Eliel, que a culpa foi daquele webinar que você assistiu. A gente está no mercado de renda variável. Tá? No mercado de renda variável, não é renda fixa, que pode, vamos dizer, renda fixa, eles te dão um valor por mês, né? Renda variável, não. Tá? Renda variável você pode ganhar, você pode perder. Então, esses padrões vão acontecer, mas eu não posso garantir que vai ter 90% de acerto. Eu não posso garantir que vai ter 80% de acerto. Eu não posso garantir que vai ter 50% de acerto. Tá? Então, é só você utilizando mesmo, tá? Para ter acerto. Beleza? Eu que faço scalping, para mim tem uma taxa muito elevada de acerto que eu utilizo somente isso aqui. Tá? Quem acessar meu Facebook hoje lá vai ver uma fotinha minha que eu fiz 8 operações positivas, 8 operações seguidas positivas, utilizando padrões de queda. Eu já fiz isso em especial para vocês hoje. Só que assim, isso pode ser para o Eliel. Tá? Para você, pode ser diferente, pode ser menos, pode ser mais. Lembrando que um martelo, um doji, uma mulher grávida, não vai derrubar o preço. Tá? Ele não vai derrubar o preço. Ele vai indicar. Lembrando também que esses aqui são os que eu utilizo. Tá? São os que eu utilizo. Mas tem diversos outros. Tá? Na internet tu vai encontrar diversos. Martelo, spin top, vai encontrar, eu só não lembro o nome, um padrão de candle que é acumulado vários e fica lá andando no lateral um bom tempo, depois rompe. Tá? Vai encontrar 3 soldados, tem um padrão de candle que se chama 3 soldados, são 3 candles de alto seguido, mas são muitos. Tá? E não, como assim, Eliel? Mas eu preciso conhecer todos esses padrões de candle? Não. Não precisa conhecer todos esses padrões de candle. Por isso que eu quero, tá? Eu já vou responder aí, tá? Que eu quero que vocês escolham o que vocês gostaram. Tipo, eu acho que esse aqui eu vou conseguir identificar melhor, tá? Eu acho que esse aqui vou conseguir ver melhor no gráfico, porque tem uns que não vai conseguir identificar melhor. Então, escolhe aqueles que você acha que vai conseguir identificar melhor e opera somente com aqueles. Tá? A princípio, faça num papel, folha sulfite, cartolina, desenha eles, tá? Desenha bonitinho, coloca lá perto do computador. Se você tem uma memória fraca, e a hora que acontecer, você vê, tá? Para não ficar se enrolando. Como é que era aquele padrão Arami? Como é que ele acontecia? Vai lá e olha na fotinha perto do computador. Tá lá, beleza? Vamos responder as perguntas aqui? Vamos lá. Você irá disponibilizar este PDF, por favor? Ô, Rodrigo, sim, se você quiser esse PDF, eu mando junto aí para a Penélope depois. Ou também pode baixar lá no FX4AL, Forex para Todos, grupo no Facebook. Eu já mando lá no final desse webinar. Eu mando lá, tá? Aí você pode pegar ele. E quem estiver vendo essa gravação no futuro, né, vai estar aí no site já amanhã. Depois de amanhã já está disponível. Eu mando para a Penélope para também inclui lá no site. Beleza? Para vocês fazerem o download. É melhor utilizar em times menores esses padrões? Não. Assim, Leone, você sabe qual é a sua estratégia, né? Você sabe o seu jeito de operar. Só coloca eles lá no time que você opera. Tá? Não tem um time específico, porque acontece em todos, tá? Só acrescenta lá no time que você opera, beleza? Tranquilo? Difícil entender de primeira. Exatamente, né, Rodrigo? É complicado. De primeira, nunca a gente vai pegar de certeza, beleza? Para iniciantes,
qual seria o time, né? Então, vamos lá. Como eu falei ali por ano, ele já tem um certa experiência em estratégias, então ele vai incluir a dele. Para você que está iniciando, Ordilei, o seguinte, vem M15, M30, M5 e H1, tá? Não tenta ver em H4, diário, semanal, mensal, nem M1 por enquanto, nem M5, M15, M30 e H1, tá? Veja nesses três aí. E se você não quer abrir a operação, pelo menos sair identificando. Uma dica, pessoal, a hora que acabar o webinar, vai lá na plataforma de vocês e começa a identificar, tá? Um arame aconteceu tal dia, beleza, vai identificando para vocês ficar mais um pouquinho craque, tipo, viu, aconteceu, beleza, e vai decorando os padrões, tá? Obrigado, beleza, certo, beleza. Então, é isso, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Hoje a gente bateu aí mais uma meta de número de pessoas participando. Fico muito feliz aí. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar. Ele é o Tom, tá? Lá no Facebook, TONN, ou meu e-mail, pode mandar um e-mail para mim, forexparatodos4, tá? @gmail.com, beleza? Eu não vou passar meu site, porque meu site está em manutenção, tá? Ele foi invadido aí por alguns seres mal intencionados, e eu estou fazendo a manutenção dele para colocar ele de volta, tá? Em breve um novo site, beleza? Mas aí pode me chamar no Facebook que a gente contata. Então é isso, pessoal. Trabalhe dentro de uma gestão de risco eficiente, faça certinho, tá? Não tenta pular, não tenta fazer um errinho antes, depois, faça tudo certinho para dar certo. Vamos lá, então. Esses gaps aparecem em OB também? Sim, Marcelo, com certeza. Porque o B, né, utiliza o gráfico de Forex, né? O B utiliza o gráfico de Forex, então vai aparecer também. Eu só não posso te dizer, porque assim, né? As corretoras de OB, para não entrar muito em detalhe de corretoras, tá? As corretoras de OB, elas têm uma plataforma WebTrade, tá? E as corretoras de Forex geralmente trabalham com uma plataforma MetaTrader ou CTrader, né? As corretoras da bolsa trabalham com o ProfitChart, diversas, né, plataformas. E as plataformas WebTrade, pelo menos das corretoras que eu opero, dificilmente tem gap, tá? Dificilmente vai ter gap nas plataformas de OB e WebTrade. Mas no MetaTrader, se tu estiver operando por uma corretora de OB no MetaTrader, aí vai ter gap, tá? Tem essa diferença aí, né? Porque o WebTrade é um pouquinho mais demorado para ele receber a cotação, tá? Um pouquinho mais demorado para ele receber a cotação. Já o MetaTrader, né, ele é bem mais rápido. Também vai divergir de corretora para corretora, tá? Tem corretoras que vai ter gap num candle e tem corretoras que não vai ter, tá? Depende de quem elas estão pegando o serviço, de quem elas estão pegando ali, está disponibilizando para elas todo o sistema, tá? Então, tem essa diferença. Então, vai também, muitas corretoras tu vai estar vendo um doji, vamos dizer, na ValueTrade tu está vendo um doji, na corretora X não está acontecendo. Eliel, mas por quê? A ValueTrade não presta? Não, presta sim, é confiável. A corretora X também não presta? Não, porque diverge aí de qual servidor eles estão pegando, vamos dizer, qual banco, ou qual outra corretora que está fornecendo aí o servidor para eles. Então, sempre vai ter uma diferença aí. Numas pode ter um doji e outras não. Beleza? É isso aí, pessoal. Firmeza, então, qualquer coisa pode me contatar. É nóis, Marcelo. Beleza? Abraço aí para todo mundo e precisar, tamo aí. Valeu!